Bom dia a todos. Pessoal que está chegando, desculpamos um pouquinho aqui a demora, mas esse é o sistema, né? A gente está se habituando. Preciso ficar. Depois eu vou colocar aqui a senha para outras pessoas que estão pedindo. Bom, então hoje estamos aqui, né, no Fórum do Campo Lacaniano, região dos Lagos, no nosso esquema de uma conferência e o seminário continuado. E hoje temos a alegria, grande alegria, né, de ter aqui com a gente a presença da colega da Bruna, americana, que ela vai nos trazer o tema. Eu gostaria que até você falasse o título da sua conferência a respeito da adolescência. E vamos lá então ouvi-la atentamente e vamos deixar um tempinho para quem quiser fazer perguntas, possa se manifestar, sim, podem levantar mão, desse tema, né, tão atual, né? A gente quer te ouvir com muita atenção, tá? Então a palavra é para você. Obrigada Bom, por estar aqui com a gente. obrigada, agradeço vocês, tá? Foi o convite da Sandra, me chamou para poder falar um pouco para vocês, né? No meu estudo, o que eu venho estudando sobre adolescência. E aí, o que eu pensei para trazer, né? Assim, juntar, assim, as duas coisas que eu considero que foram coisas muito importantes que eu já construí aqui no meu estudo da psicanálise, que é, em primeiro lugar, né, uma parte da minha dissertação, onde eu trabalho a questão da temporalidade do inconsciente, questões de relações relativas ao tempo, na relação do tempo com o sujeito, né? E o livro que a gente lançou recentemente, que é o Adolescer no Real, que ele é fruto, né, de um evento que a gente fez na UERJ em 2016, onde justamente a gente comemorou 20 anos do livro da Sônia Beth, que é a nossa referência, né, principal, acredito, né, em relação à adolescência. O livro dela foi trabalhado por diversos autores, também da nossa escola, mas não só, onde traz a questão, né, da atualidade. A nossa ideia com esse livro foi o que em 20 anos a gente que estudou, né, o livro da Sônia Alberti, então a gente pegou muitas pessoas que foram orientandos dela, ou pessoas que estudavam com ela, né, na universidade, para dizer o que nesses 20 anos na clínica com adolescente a gente pôde produzir, né, a partir também desse texto, né? E a questão do tempo, o que eu estudei, né? Na minha dissertação, a minha pesquisa foi sobre quando o tempo cronológico ele se torna tirânico para o sujeito diante de uma internação. Essa foi a minha pesquisa foi em 2010 que eu concluí meu mestrado. Vera estava na minha banca, contribuí também bastante com esse trabalho. E na época, então, a gente chegou até um lugar de pesquisar na mitologia grega essa tirania do tempo na direção da morte e como que isso afeta o sujeito, né? E pensando nisso, como que a gente trabalha com o inconsciente que é atemporal, como que as questões do tempo, né, se articulam aí, tá? Então, como que eu pensei em começar a minha apresentação, né? É, assim como tem a construção, ali, né, passar um pouquinho por essas questões da adolescência, em primeiro lugar, para até chegar na minha questão com o tempo, né? Então, para a gente situar aí a adolescência, eu vou usar primeiro um texto que é muito bonito, da Marianita, nesse livro, Adolescente no Real, onde ela coloca ali no cinema o lugar onde a gente começa a poder falar sobre a adolescência de um outro lugar, tá? Eu vou pegar uma parte aqui para vocês, para poder a gente situar isso. Então, a Marianita traz o seguinte. Bom, primeiro ela vai dizer da emergência, né, do discurso da psicanálise, né, que está ligada a circunstâncias precisas de alguns acontecimentos, né, no discurso da civilização. Então, no seminário 11, os conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan nos diz que essa emergência está profundamente ligada ao cogito de Descartes e sua ação libertadora, fundando as bases da ciência moderna. Freud, com a descoberta do consciente, amplia o código cartesiano, mas mantém a referência a uma palavra em alemão que eu não sei falar, que gerou a Revolução Francesa, que são as ideias, né? Então, esse pensamento centrado no homem, nos seus direitos e seus deveres, gera também o interesse na infância, origem individual do homem.
No seu trabalho clássico História Social da Criança e da Família, Felipe Arrianos traça, a partir da pesquisa iconográfica, a emergência da criança como conceito, como categoria do pensamento a partir do século XVI, à véspera do século das Luzes. Sabemos que a preocupação com a criança e com a educação e com a pedagogia surge com Jean-Jacques Rousseau, no mesmo movimento que gerou a ideia de democracia e direitos humanos. A descoberta de Freud sobre a sexualidade infantil vem perverter o ideal da criança da burguesia vitoriana. Então, ela vai falar: para abordarmos a construção do adolescente como categoria do pensamento, vamos utilizar a figura icônica do ator, cuja cuja vida breve e cuja filmografia ajudaram a construir o adolescente no imaginário social. É a partir dessa construção que iremos abordar o que a psicanálise tem a dizer sobre esse adolescente. Então, ela vai falar que em 1955, o mesmo ano da morte de James Dean, também pode ser marcado como o ano em que o cinema inventou o adolescente, tá? Mas o que ela vai dizer é que esse adolescente inventado pelo cinema é o adolescente que a gente escuta muito falar sobre ele, mas que não é o adolescente que a psicanálise justamente vai estudar, porque afinal não existe uma psicanálise de adolescentes, né? Mas que isso é uma construção, na verdade, assim, ela faz que ela fala que é um monstro, ela chama de monstro construído pelo capitalismo, Claro. tá? Que vai trazer, e aí ela cita os dois filmes importantes aqui, o Juventude Transviada e Vidas Amargas, que retratam, sim, questões, né, que são da adolescência, como ela conclui aqui, que uma família que é sempre disfuncional, o pai não é o genitor, o desejo da mãe é sempre a sombra anônima, né, do gozo da mulher, né, e isso é o Édipo para a psicanálise, né, mas que não é desse adolescente, que é importante a gente situar, porque, né, no nosso tempo, né, isso que a gente sempre fala, né, assim, como que a gente tem que estar atual com o nosso tempo, com o que acontece com os adolescentes, né, porque né, na psicanálise a gente não está separado isso, né, mas que não é desse adolescente rebelde sem causa, a gente vai falar de um adolescente que é um sujeito do inconsciente, né, marcado, né, pelas suas fantasias e tudo mais, né? Então que a gente não pode fazer, né, essa separação, tá? E aí aqui então eu vou também pegar assim uma citação da Vera que eu achei que está muito precisa para a gente começar essa questão, onde ela fala justamente isso, né? Que para a psicanálise não é uma estrutura clínica do adolescente, mas sim sujeitos adolescentes, né? Que como todo sujeito tem uma estrutura psíquica, que é disso que a gente vai tratar, né? Então não há uma especificidade na clínica psicanalítica, não há rigor, não há psicanálise de adolescentes, né? E aí o que que a Vera traz, né? No texto aqui também nesse livro, né? Toda pessoa adolescente porta traços de memórias que só podem ser compreendidos como manifestações próprias de suas próprias sensações sexuais. Todo adolescente, portanto, traz em si o germe da histeria. É Freud. Isso é Freud. Acude. É evidente que terão que intervir outros fatores concomitantes, tá? Mas aí a parte que é importante a gente pegar aqui também, que se existe algo que pode fazer um subconjunto dentro de um conjunto maior de seres falantes dos adolescentes, é menos a idade cronológica e mais esse lugar, né, do encontro com o real do sexo, num contexto de destituição do outro como lugar de garantia de advento do saber, né? Então, no campo do outro emergem mais perguntas do que respostas, sobretudo perguntas sem resposta, né? Então, é isso muitas vezes que a gente vê um adolescente que está ali questionando um monte de coisa, não sabe nem o que que ele está exatamente questionando, mas ele está questionando, enfrentando, né, os seus pais, os outros, né? Então, é impossível não nos remetermos aqui às observações de que nenhuma análise de uma jovem anoréxica serve à análise de outra jovem anoréxica, como nenhuma análise de um menino potencialmente suicida serve à análise de outro menino com igual tendência. Então, é isso que significa a singularidade da psicanálise, né?
mas que é um acúmulo de saber no sentido que faz série, mas não soma, tá? E no final aqui também, a Vera trata alguns casos, né, para exemplificar isso, os casos que ela atendeu no NESA, né, que Vera trabalhou no NESA há muito tempo, né? E, por fim, o que é importante a gente pensar, né, é que também para interpretar uma época, é importante a gente prestar atenção nos nossos adolescentes, né? Pois eles revelam tudo que a civilização se empenha em dominar e esconder, né? Então, para Lacan, o despertar dos sonhos, os quais dependem do encontro do sujeito com a castração do outro, e quanto a nós, gostaríamos de associar o vocabulário adolescente aos termos contemporâneos e poeta, tal como elabora Agamben, ao afirmar que, é uma citação que a Vera faz, contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar em seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. E, antes de tudo, uma questão de coragem, porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós. Ou ainda, ser pontual no compromisso com o qual não se pode apenas faltar. Todos os tempos são para quem daqueles experimenta com contemporaneidade, obscuros, tá? E aí, então, a Vera termina o texto dela parafraseando Freud, dizendo que, então, o adolescente traz em si também o germe da poesia. Enfim, bom, a partir daqui, eu vou começar, então, a falar para vocês dessa minha pesquisa em relação ao tempo do sujeito, né? Então, o que que eu pesquisei? Desde a primeira tópica do Freud, ele mantém essa posição, esses apontamentos que ele faz de um inconsciente que é atemporal. O que que ele diz sobre isso? Que no inconsciente, que a concepção de tempo cronológico, ela é do pré-consciente, ela é pré-consciente, porque ele explica na primeira tópica, deixa eu só achar aqui a página, se eu pedir para você. O que é importante do que eu estudei é que é algo que passa desde o início da obra do Freud, da primeira tópica até a segunda tópica, é algo que ele não desconstrói essa ideia de que os conteúdos, né, estímulos que são absorvidos pelo sujeito, eles ficam num outro lugar, né, que tem o primeiro lugar, que é a percepção, quando a gente recebe esses estímulos, mas para que essa percepção seja liberada para vir novos estímulos, o que a gente recebe vai para outros, essa é a primeira tópica, né? Vai para outros aparelhos, ou pré-consciente ou inconsciente, e ficam marcados como traços, e traços que não se apagam. A única diferença que a gente vê é que outros traços eles podem se associar, né? E aí, um dos exemplos que o Freud traz são casos onde, o caso Emma, por exemplo, um caso que é muito paradigmático para a gente estudar isso, e que ela entrava numa loja e se sentia muito incomodada, sem saber o que estava acontecendo ali com ela naquele primeiro tempo, né? Então, no primeiro momento onde ela se depara com, com algo que supostamente está, né, no inconsciente atemporal, algo que ela já passou, e que num primeiro momento ela não se dá conta porque aquela entrada naquela loja era tão incômoda, né? E aí, a partir das sessões, que é isso que também é muito importante, né, que a gente vai ver, como que o sujeito ele precisa de um tempo para se situar diante de algo que o acomete, né? Então, a resposta do sujeito para aquilo que ele está vivendo não é imediata, né? Assim como um trauma, ele só é um trauma posterior, né? Então, essas duas coisas se ligam aí, tanto a temporalidade do inconsciente, como esse efeito a posteriori
que o inconsciente tem, né? Então, na minha pesquisa, o que que eu trabalhava? Como é que fica o sujeito diante de uma notícia em que ele recebe ali, principalmente no hospital, que essa minha pesquisa foi no hospital, da morte, né? Então, assim, ele acaba de receber essa notícia, como que muitas vezes a gente via sujeitos que não conseguiam nem colocar em palavras, assim, como se eles estivessem imersos, assim, né, num momento em que eles, em afanes, e muitas vezes eles não conseguiam falar o que está acontecendo, né, diante dessa descoberta. E a minha associação que eu quis trazer para vocês é que justamente diante desse encontro do adolescente, né, com o real do sexo e da morte, né, que é o momento em que o sujeito, de fato, ele se depara com essa possibilidade, né? Ele começa a pensar sobre isso, ele sabe que ele pode fazer coisas contra ele mesmo. É muito comum a gente ver tentativas de suicídio, os cortes, né? Como que esse tempo ele se torna tirânico muitas vezes também para o sujeito adolescente, que é o que a gente vê na clínica, né? Então, algumas decisões que precisam ser tomadas. Então, tem um tempo, né, para as coisas, a demanda dos pais em que tempo, quando é que você vai entrar né, no seu estudo, na sua faculdade, no seu trabalho, que tempo é esse, né? E como que muitas vezes isso fica, né, isso emerge para o sujeito como uma fonte de sofrimento, coisa que traz sofrimento, né? Então, a partir de todo esse estudo que eu fiz, aí chegando lá na construções em análise, onde, né, então, assim, a temporalidade do inconsciente é algo que está desde os primórdios, assim, né, da psicanálise. Então, nas primeiras cartas, assim, que Freud já está escrevendo ali para Fliss, ele já fala, assim, né, sobre esses fenômenos que ele verifica, né, que ficam marcados e que muitas vezes o que o sujeito traz para análise são lembranças que nem sempre também chegaram a ser conscientes. Isso é uma coisa também que ele fala, né, que tem a ver com as fantasias, né? E aí, a partir dessa pesquisa, no que a gente chegou, né, assim, que foi uma parte muito interessante, assim, da minha dissertação, que é o estudo da mitologia grega, para poder falar sobre os tempos dos Cronos, né? O que a gente descobriu pesquisando? Questão do tempo, né, na atualidade, a questão do tempo na nossa história, né? Na mitologia grega existem dois personagens Cronos que são personagens diferentes, mas que são comumente confundidos, né? Nas histórias que a gente escuta, no que ficou, né, na nossa cultura sobre isso. Então, o primeiro Cronos, vamos chamar de primeiro, mas enfim, ele escreve com a letra K, que é o X grego, tá? Que chama K. Então, nessa pesquisa, esse Cronos, que é o Cronos que está na capa do Seminário 4, que devora os seus filhos, tá? Uhum. Aquela capa clássica. Cronos. Aqui, esse é o Cronos, Uhum. esse é o Cronos devorador, tá? E que se escreve com um K. Mas na história da mitologia grega existe outro Cronos, que é o Cronos que a gente escreve com um C sem o H, tá? Que é o Cronos. Não, esse Cronos sem o H é o devorador. O Cronos com o H, no português, e que em grego é escrito com o K, que é o capa. Não, então o X não é o X, eu confundi. O K, é o capa, o X eu não sei falar em grego. Leva os dois, Extra. leva os dois cronos aqui, ó. Extra. Acho que foi assim. Melhor. Mas, Ó. Eu sou canhota. Tem que levantar. são dois deuses, né? São dois deuses diferentes. Isso. Todos os dois são gregos. Todos os dois são da mitologia grega. E apenas uma letra Diferente? diferente. Aqui. Sai H lá. Ah, é justamente a inicial, né? E lá não tem H embaixo. Não,
Aí a tradução em geral é assim, mas como eles são confundidos, que é o que eu vou Aham, aham. explicar mais, nem todas as pesquisas que a gente vai fazer, a gente vai ver essa diferenciação. E aí a nossa hipótese tem um porquê isso acontece, né? Então a gente pesquisando a mitologia grega, então assim, o primeiro Cronos, tá? Esse aqui, com capa, o Cronos do Seminário 4. É o mais jovem da primeira geração de titãs da mitologia grega que devora os seus filhos. Nas referências, ele aparece por vezes relacionado ao tempo. No entanto, verificamos que a princípio não se trata disso, tá? Esse personagem ele não representa o tempo. Ele é um personagem que devora os seus filhos e vai contar um pouquinho mais a história desse personagem. Esse Cronos, com CH, que na palavra grega escreve com essa palavra, essa letra, representa o tempo na sua vertente cronológica e sequencial. É o Cronos do tempo, o tempo que passa, né? O tempo cronologicamente. Na mitologia, encontramos esse Cronos como a origem do universo. Ele chega a ser situado como a própria origem do cosmos, para a mitologia, né? Tendo como referência um livro de Vernon, que é um estudioso da mitologia, né? O livro dele é Mito e Pensamento entre os Gregos, Estudo de Psicologia Histórica, e também a enciclopédia virtual Wikipedia. Verificamos que esse Cronos se apresenta como uma criatura incorpórea que tem um aspecto de uma serpente enrolada num círculo sobre si mesmo. 3 cabeças de um homem, um touro e um leão. A partir de sua semente nascem 2 elementos que constituem o universo. Segundo Vernon, nas teogonias órficas, é o estudo da mitologia, Cronos seria um monstro polimorfo que teria gerado o ovo cósmico, que ao se abrir em 2, originou o céu e a terra e fez aparecer Fânes, o primeiro nascido dos deuses, uma divindade hermafrodita que não é nem macho nem fêmea. Tá? Então ainda tem essa relação do tempo com tudo isso. Então, esse é o Cronos com H. Esse é o Cronos com H, o Cronos do tempo, tá? Que é uma divindade que cria, que gera, que segundo a mitologia gera o universo. Uhum. E é o tempo cronológico, né? Sem fim, etc. Nos estudos de Vernon, ele aparece na sua forma divina enquanto princípio da unidade e permanência, como a negação radical do tempo humano, cuja qualidade afetiva é ao contrário, de uma força de instabilidade e destruição, prescindindo ao esquecimento e à morte. É como se ele fosse o tempo eterno, né? Esse é o meu entendimento. Uhum. Ou seja, por um lado, Cronos teria uma forma divina que aponta a permanência e imortalidade, e por outro, ele promove a instabilidade e destruição. A afirmação de Vernon nos leva a associar tal princípio da unidade e permanência ao tempo newtoniano. Albert aponta que para Newton o tempo seria um conceito clássico da física, um relógio em marcha constante, sem instante inicial e nem final. Uma eterna máquina que avança sempre no mesmo sentido e velocidade constante. O tempo seria uma consistência, é algo que flui e pode ser medido. Tal princípio foi anunciado por Galileu e é retomado por Newton como o princípio da uniformidade do tempo. As coisas mudam, mas o tempo é sempre o mesmo, constante. É uma citação do texto de Sônia Alberti. O tempo seria parte de uma estrutura intelectual fundamental, junto com os passos e os números, através do qual os humanos sequenciam e separam os acontecimentos. No referido texto, a autora destaca que foi preciso aguardar Einstein para que o tempo passasse a ser uma grandeza relativa. Então, a unidade de permanência do tempo que verificamos em Cronos é algo que se transforma no século XX, com Einstein. E é nela também que se inscreve Freud. Einstein introduz uma nova conceituação de tempo, que não seria mensurável,
o relógio seria uma forma de contagem e não de medida. É aquela coisa, o tempo é relativo, né? Assim, quando a gente está esperando alguma coisa, ele passa muito devagar, se a gente está se divertindo, ele acaba em um segundo, né? Já para Freud, o princípio da unidade de permanência seriam atributos divinos desse Cronos, que não está na origem. Na origem teríamos aquilo que está para além do princípio do prazer, um desligamento e uma difusão das pulsões. Na tentativa de unificação, a tentativa de unificação seria um atributo de Eros, que visa a permanência como uma forma de postergar o máximo o estado de retorno ao caos. A unidade de permanência de Cronos dizem respeito a uma ideia antiga de tempo como consciência, e conceito absoluto que se sustentou até o século XX, tomando uma outra forma a partir de Freud. Esse Cronos, então, ele é reverenciado como o pai do tempo, que muitas vezes é representado também por um velho de barbas longas e essa criatura incorpórea. Já o Cronos do Seminário 4, com capa, esse aqui, que escreve sem um H, como disse, ele pertence à geração dos titãs, descendentes divinos de Gaia, a Terra, e Urano, o céu. A gente vai tomar como referência um dicionário também mítico etimológico da mitologia grega, de Junito Brandão, que vai dizer não, então, e também as referências da internet e da Wikipédia, tá? Então, o que a gente destaca aqui é que tem alguns pontos que são semelhantes e alguns pontos que são diferentes nessas pesquisas entre esses cronos, tá? Na mitologia grega, Urano, então, reinava soberano sobre o universo e desposou Gaia, que seria a Terra, com quem teve filhos de linhagens diferentes, tá? Titãs, titanídees, ciclópedes, diversas coisas da mitologia, tá? Isso não é tão importante. Urano, então, temendo ser destronado, devolvia todos os seus filhos ao seio materno, a Gaia, Terra, que decidiu então aprisionar seus filhos gigantes no fundo do Tártaro, lugar das trevas, profundo e sombrio. Gaia decidiu se vingar de Urano e libertar seus filhos. Ela pediu a eles que vingassem e castrassem Urano, tá? Urano seria o pai do Cronos. Todos se recusaram, exceto Cronos, o caçula, que odiava o pai. Gaia deu a Cronos uma foice e ele cortou os testículos do pai no momento em que Urano se deitou à noite sobre a sua esposa. Então Cronos destronou o seu pai, Urano, né? E libertou os irmãos Cíclopes e Heractônios a pedido da sua mãe Gaia, tá? No entanto, logo que ele toma esse poder, ele casou com a sua irmã, Reia, tornou-se o senhor do mundo e se converteu num déspota pior do que o pai. Temendo seus irmãos gigantes, que saíram das trevas, tá? Ele os aprisionou novamente. Então, ele fez a mesma coisa que o pai fazia. Como nossos pais. Como nossos pais. Então, e Gaia e Urano eram depositários da Mântica, que é o conhecimento do futuro, né? Isso tudo é mitologia grega, tá, gente? Tem que entrar nessa história. E haviam previsto, então, que Cronos seria também devorado por um de seus filhos com Reia. Diante de tal profecia, tá? Assim como a gente conhece bem o Édipo, passou a devorar seus filhos na medida em que iam nascendo, para que não fosse morto, né? Então ele engoliu todos os filhos, tá? Até que um dia só escapou o último. Não é à toa. Depois de grávida dele, a Reia, indignada por estar, né, também privada de todos os filhos, assim como, né, mãe de Cronos, ela fugiu para a ilha de Creta e lá ela pariu Zeus secretamente e enganou Cronos, dando a ele uma pedra envolvida num pano para que ele devorasse esse filho que não era o filho de verdade. Então Zeus cresceu num outro ambiente e aí a própria Gaia deu ao Cronos uma droga que o forçou a regurgitar todos os filhos que tinham sido devorados. É uma história bizarra. Tá? Que isso, Já vou concluí-la.
A Réia, agora a gente já... É. Sim. Então, todos chefiados pelo caçula, Zeus, declararam uma guerra, esse Cronos devorador, absurdo, que tinha seus irmãos titãs, os grandes titãs lá que estavam lá no fundo do Tártaro, como aliados. Zeus assim o fez, obteve a vitória e passou a ser o primeiro a reinar no céu e na terra. Cronos e seus irmãos titãs foram encarcerados no Tártaro, tá? E os titãs se tornaram seus carcereiros, tá? Bom, existem outras lendas e outras histórias a respeito, né, do Cronos, né? Na mitologia romana, por exemplo, ele é identificado como Saturno, tá? Foi retratado por Goya, esse quadro é um quadro do Goya, né? E é a capa do Seminário 4. Então, o que a gente, dessa pesquisa, o que a gente tirou? Que as referências estudadas, elas apontam para uma diferenciação desse Cronos, desses dois Cronos, né? Então, eles têm uma diferença na mitologia. Mas, no entanto, a gente também encontra referências que aproximam esses dois, né? Então, tem muitas pesquisas que também apontam o Cronos devorador como também o Cronos do tempo. Isso é uma coisa confundida na nossa cultura, né? Então, a gente pensa que é um jogo de palavras, né? Porque só uma letra os diferencia, mas não é só isso, né? Esse jogo de palavras, essa grafia, que é diferenciada apenas por uma letra, né? Faz gerar essa confusão, tá? Então, muitas vezes, o Cronos ele é considerado como o tempo personificado, né? Mas o Brandão defende que a etimologia, foi a etimologia popular que criou essa confusão. Mas essa aproximação, ela não é destituída de um valor linguístico, porque, na verdade, trata-se do mesmo significante. A palavra ela é falada da mesma forma, tanto aqui em português como em grego, apesar de ser só uma letra diferenciada. Então, como vemos, eles são dois personagens diferentes, nascidos em tempos diferentes da mitologia grega, né? E dessa forma, por que essa confusão, né? Então, a diferença entre ambos nos permite aproximá-los por uma associação significante, né? Levantamos a hipótese de que os dois cronos, eles também são confundidos com tanta frequência, pois a relação que temos com o tempo cronológico é tirânica, tal como o Cronos que devorava seus filhos. O Cronos os engolia da mesma forma que somos devorados pelo tempo em direção à morte. Apesar do Cronos, com X, não aparecer na mitologia como uma figura tirânica ou devoradora, é por associação a esse outro Cronos, né? Que pelo fato de que a morte ser inevitável ao longo do tempo. E aí a gente coloca isso no lugar do outro absoluto, tá? Então, a relação tirânica entre o Cronos e o tempo do sujeito se dá como a relação do filho com o pai real, ou pai da ordem, de Freud em Totem e Tabu. O tempo teria, então, essa função de pai real, que, segundo Lacan, é o que castra seus filhos, impedindo de ter acesso ao desejo, tá? Podemos também dizer que a revelia de Cronos, o Cronos se impõe a ele, no sentido de que não se pode evitar uma sucessão de gerações, né? Então ele não é capaz de se livrar do seu destino, assim como Édipo, né? Então ele é derrotado por Zeus, né? E é sucedido aí na geração dos deuses na mitologia. Então o pai real, representado por Cronos, devorando seus filhos, se associa ao Cronos com X, a personificação do tempo, pelo aspecto devorador que passará, né, para todos os seres falantes, né? E aí a hipótese é de que a psicanálise ela pode intervir aí, né, para que o sujeito volte a se localizar numa referência com um pai simbólico que vai instaurar a lei do desejo através da metáfora paterna, introduzindo a dimensão simbólica na relação do sujeito com o tempo cronológico, tá? Então, o que a gente aponta aqui é que, justamente, né, esse processo da análise, a gente vai permitir ao sujeito poder fazer essa elaboração, né, desse encontro com o real, com o Cronos, a partir dessa relação, né,
a partir da fala, do tratamento, né? Para poder se situar aí, né, diante desse tempo que é devorador para o sujeito, tá? Então, para concluir só essa parte aqui da minha dissertação, a Sônia Alberti, no sujeito adolescente, ela exemplifica a função do analista ao trazer à luz o caso Emília, uma jovem que tentou suicídio e que dizia à analista que a morte é quando a gente não fala mais. A partir dos dizeres de Emília, Alberti nos ensina que, para essa jovem, ela estivera morta num tempo em que deixara de existir como sujeito, pois quem fala é o sujeito, que tece sempre a cada vez cadeias significantes em torno do seu desejo. Dessa forma, estar viva para Emília era poder falar novamente. A função do analista, que nesse caso foi chamada às pressas, mostra-se fundamental, pois quando o sujeito pode falar sobre o que acomete ao analista, ele próprio se dá conta do quanto ainda vive ou do quanto ainda há por viver. Ou seja, o analista pode fazer o sujeito emergir a partir de uma localização simbólica. É estar vivo, é poder falar disso, né? E aí é que eu concluo, mas com a minha percepção do hospital, né, que a intervenção do analista no hospital teria visado de recuperar esse sujeito temporariamente suspenso diante de um cronos que se impõe, né? No caso ali do hospital era a questão da vida mesmo, da pessoa estar ali em uma situação de emergência, né? Então, assim, passando agora para a questão da adolescência, né? Assim, e aí eu trago aqui também a parte onde a Sônia ela faz justamente essa ligação aqui, né? Dessa pesquisa que eu fiz com a questão do adolescente, né? Então, no texto dela, ela coloca: retomando uma observação de Lacan sobre o que seria a história de uma vida, o adolescente presentifica, no contexto de sua época, a aliança entre os dois cronos. O cronos com capa é o tempo. O cronos com si está ao contrário. Ela botou ao contrário aqui, mas é isso, tá? Capa é esse de baixo. Aqui no texto tem que até corrigir, que agora que eu vi. Tá ao contrário aqui. É o pai que devora os seus filhos. Se o sujeito adolescente tem que se haver com ambos, para como todo sujeito se excetuar, é porque com ele o que se realiza em minha história não é o passado simples do que foi, já que não é mais. Tampouco o passado composto do que teria sido no que sou, mas o futuro anterior do que teria sido para aquilo em que estou me transformando. Entendeu? É uma citação de Lacan, Apude Verapolo. Paradigma do sujeito, quando conceituamos esse como emergência entre dois significantes, e o xi, que é o x. Se são duas letras que representam o litoral a permitir o equívoco que faz o adolescente um entre emergência da verdade e do real, esse entre, tomado em esse sujeito adolescente dos três ensaios da sexualidade, é o sujeito adolescente que emerge ao escavar um túnel a partir dos dois lados. Marco temporal que aponta para a tirania do que somos todos seres para a morte, conforme Heidegger, que associa os dois cronos, o tempo com o pai real. E aí ela faz uma citação. Por impor a morte como a castração a todos os sujeitos que são submetidos. A intermediação da morte se reconhece em toda a relação na qual o homem chega à vida de sua história, quando aí ele pode chegar. Não é à toa que a adolescência demonstra as tentativas de alcançá-la, quanto tantas vezes é no próprio real do corpo que tais intermediações são experimentadas. Tentativas de suicídios, cortes, entorpecentes, lutas, entre outros. Mas Lacan observa que a novidade introduzida pelo discurso do psicanalista é a novidade que dialetiza o ser para a morte. Foi a subversão freudiana que designa a castração e, portanto, na realidade, o ser para o sexo. Justamente estar entre o sujeito adolescente, que pode escapar
por estar entre, o sujeito adolescente pode escapar da foice do tempo através de um outro real a que os seres falantes estão sujeitos, o real do sexo, o outro sexo. O outro sexo conceitua-se como alteridade radical, real para o sujeito, por esse não ter referências para identificá-lo, apenas possíveis múltiplas experiências, o que na adolescência ainda se está por fazer. A adolescência é a presentificação do ser para o sexo, subversão freudiana da filosofia, pois não há mais como evitar o confronto com o fato de que falta um significante no outro, como o trabalho impossível da castração. Como já observado, o trabalho do adolescente exige um enorme esforço do sujeito pelo simples fato de que a adolescência implica um encontro com o sexo, encontro que não se reduz à relação sexual propriamente dita, mas muito antes disso, o encontro do adolescente com as questões sobre o imperativo de uma posição sexuada. Então, foi isso que eu preparei para falar. Só isso? Eu acho que é um Muito pouco bom. isso. Agora acho que a gente pode falar um Sim, pouco mais entre nós. podemos, O que vocês quiser. acharam? Muito interessante, sabe? Eu achei assim, bem essa articulação que você fez com essas duas, né, figuras da mitologia grega, para pensar o tempo do inconsciente mesmo, da clínica. Acho que esse é um ponto que está meio que em questão em vários fóruns, do tempo e da clínica, ou seja, o Sim. tempo da análise que Sim. você falou aí, né? Essa questão do que numa análise surge, o que aparece aí entre dois significantes, de que se trata? É o sujeito, mas assim, mas de quê? Né? Aí você traz um pouquinho, eu gostaria que falasse um pouquinho mais, se for possível, essa questão do sujeito não ir além, mas como a questão da morte é inevitável, então esse ser não para a morte, ser para a vida, né? Como para o sexo, né? Ser para o sexo, ser para a vida. Eu estava pensando, né? Que poderia ser essa saída e com a psicanálise, né? Como uma ferramenta aí que possibilitaria alguma coisa desse ordem. Como podemos pensar? Penso no sentido de introduzir esse outro tempo, né? Que eu acho que é o que a psicanálise faz, né? Então, a gente vive num tempo onde, né, as demandas vêm do tempo que é do imediato, que é de um tempo de que as coisas precisam, né, ser resolvidas com uma certa pressa, né? Assim, na questão da adolescência, eu vejo muito isso, dessas demandas que vêm dos pais dos adolescentes, assim, né? Em que tempo que você vai ter sua independência, em que tempo que você vai conseguir construir coisas para você, né? E como que muitas vezes esse sujeito ele ainda está elaborando certos conteúdos, o que que ele vai, o que que ele deseja para ele, assim, né? Ainda está né, algo que ainda não é como se fosse como se ele tivesse num tempo para compreender, vamos dizer assim, né? Sim. Assim, do que é ser adolescente, o que é esse entre. Então ele já não é mais criança, ele ainda não é um adulto, né? Ele tem alguma coisa aí nesse entre, né? Ele submetido também muitas vezes ali a um desejo dos pais, ou que os pais esperam dele, mas nesse sentido, né? E como que muitas vezes eu acho que a psicanálise pode entrar aí, né? Promover essa elaboração do sujeito ir de encontro ao seu desejo, né? Que também estava lembrando, desculpa, só lembrei que não é à toa, né? Também o alto índice de suicídios na adolescência, como que fosse esse momento, né? Que se dá conta de alguma coisa, né? E claro, se não elabora aquilo, você mata. Sofrido, entendeu? Para o sujeito adolescente e para a família também. Os pais não. Fala um pouquinho mais alto, por favor. É o momento, né, desse período do tempo, e aí acho que fica em aberto com essa idade cronológica, né, porque a gente vê, então, na clínica, o tempo
que são as crianças, né? Sempre uma criança que fica uma risco. Né? Então, assim, esse adolescer é um tempo de que para o adolescente, né, que não é mais criança, é um tempo de morte dos pais da infância, de morte do corpo infantil, também. De repente, o corpo dele também não se reconhece. Para os pais, também é muito duro, porque eles, né, aqueles filhinhos que eles orientavam, criavam ali, cerceavam, ou impulsionavam, cobravam, e de repente surge um outro sujeito. Né? Então, assim, é um momento muito duro de separação novamente. Né? Essa operação que a gente faz um ano atrás, estruturalmente, né, é uma operação que se repete ao longo da vida, inclusive quando a gente também vai elegendo, né, outros e se separando. Então, é um momento muito duro para quem vive, né, para quem está o adolescente em si e até a família. Os pais, de repente, não tem mais ingerência. Né? Os filhos vão descobrindo um outro mundo, vão se... Isso mesmo, né? Então, assim, de novo, esse adolescer, né, e isso eu também aprendi com a Sônia Alberti, né, esse adolescer é um momento de separação. E que, se a gente pensar estruturalmente, né, as estruturas mesmo, como é que o sujeito psicótico passa por isso? Se não houve uma separação lá atrás, né, como é que um sujeito psicótico vai... Né, é um momento até que muitos sujeitos surtam. Tá? Abrem um surto, né, nesse encontro sexual na adolescência. Sabe? É bem importante. E o tempo, né? Porque tem um tempo real, né? Que você está trazendo também, de que a gente envelhece, né? E vai morrer. Né? Então, no hospital, esse atendimento, até são os cuidados paliativos, né? Também, sim. Levar esse sujeito, dar algum suporte para esse sujeito fazer essa passagem. Né? E, ao mesmo tempo, a gente saber, né? Ontem caiu essas coisinhas que a gente fica olhando no Instagram, né? Uma mulher já bem idosa, que aos 70 anos ela estava viúva e muito sozinha, e as filhas colocaram num aplicativo de relacionamento. Né? E ela contando, ela já com 70 e muito, casou com um homem de 78, e assim, falando dessa experiência, que aos 70 anos foi que ela foi ter uma vida sexual plena, por exemplo. Entendeu? Então, não tem idade cronológica, né? Então, dá para gente que está mais velho, então até o Claro, bom saber, né? Ela foi muito importante. Queria comentar também sobre a história do James Dean, a juventude transviária, aquela coisa daquele momento, que tem toda uma caricatura, né, ligada, com certeza, ao capitalismo, né, hollywoodiano, mas tem também uma tentativa. Eu acho que aquele momento daquele filme, daquele personagem, né, é um momento também a arte também está se dando conta dessa história. Né? E tem uma relação forte com os personagens. Né? Isso que a Marianita defende, né? Assim, esse adolescente, ele é um monstro criado por psicanálise, mas que ao que está sendo retratado ali, né, tem sim uma relação com isso, o que não funciona na adolescência, com toda a família é disfuncional para aquele sujeito, né? Assim, você pode olhar de fora e achar, não, família é legal, sua mãe é ótima, mas para aquele sujeito... Não, e o adolescente começa a achar que os pais, né, não são legais, os pais, a mãe de fulaninho, muito gente, né? E isso é uma dor, né? Mesmo. É isso que Caio, é um luto, né? Assim, é uma transformação, né? A Sônia fala muito isso também no livro dela, transformação no corpo mesmo. Que o sujeito... Então, assim, tudo bem, a gente tá tratando no inconsciente atemporal, então o sujeito não tem idade, mas tem certas... tem algo de um real do corpo que tá ali, que é uma diferença, né? Assim, que faz uma diferença. E a Sônia falou uma coisa que me tocou muito, né? E assim... Não desistam. Isso. Não desistam dos seus filhos adolescentes. Porque às vezes fica mais fácil. Quer saber?
O segundo livro, aquele livro mais fininho, ela inicia, no início dele, ela fala isso, assim, que os pais não podem desistir do Exato. adolescente, apesar de tudo, porque é isso, o adolescente ele vai questionar, é o germe da histeria, né? E o gênio Se ele for a raiz, né? Tipo assim, ele vai, não tem nem porquê. Anos depois você vai falar, gente, eu falei isso para minha mãe na adolescência, onde é que eu estava com a minha cabeça, entendeu? E isso é o que acontece mesmo, né? Se a gente tem que estar, né, também como psicanalistas, atentos, né, né? atentos a isso, né? Assim, E essa questão que você também disse, né, de estar no contemporâneo, né, e a gente observar os adolescentes, nossos adolescentes, sim, como um índice, né, dos tempos, de estar à altura, né, dos É muito tempos. bom você abordar isso, porque tem essa coisa desse imediatismo, que tudo tem que acontecer Isso. assim, e aí gera muita angústia, né? Eu vejo essa coisa eu do- vejo isso também nos Muito. cortes. né? É. Porque o Que é um prazo, assim, é prazo para prova. Tem uma paciente adolescente que ela vai fazer prova, gente, a sessão dela tem uma urgência, né? E assim, uma intolerância É. ao mínimo de frustração. É. Sim. Será que nesse tempo, assim, tão corrido, tão da coisa, né, como você disse, eu vi na internet essa coisa, esse tempo da internet que é muito rápido, está desafiando, né, também o sujeito, porque e aonde a gente observa nessa fase, na adolescência, como que eles estão se virando com isso, o que estão se transformando, né? E a exposição também, né? Assim, a internet é uma Uhum. exposição que aí você falou ali num Exato. dia, não é? Tô namorando, no dia seguinte eu não tô mais, e aí existem casos de suicídio. Muito mais. O De índice, adolescentes. né, a gente É uma tem das, uma. se não me engano, é a segunda causa mais frequente de De morte da adolescência é o suicídio. suicídio. Sim, É. altíssimo, altíssimo. Esse imperativo, né, de ser bem-sucedido, Sim, de sim. poder postar. Todo mundo Sim. gosta, né? É. Só A felicidade, a alegria. felicidade. É um imperativo de ser feliz, né? Uhum. Como se isso fosse possível. E uma coisa, Leila, você falando isso agora me lembrei uma coisa que eu ouvia, leí agora, recentemente, que a sexualidade na adolescência, que era, né, a gente tem esse, né, o florescer, né, o desejo, acabou. Eles não têm nada, eles não querem nem saber da sexualidade, do sexo, não da sexualidade, do sexo, do encontro com o sexo. E que se a gente está pensando, né, esse sujeito ser para a morte, não ser para o sexo, aonde que está indo? Sandra, é muito interessante, eu estava pensando, estava me lembrando disso, e quando o Lacan vai fazer a conferência de encerramento da jornada sobre as psicoses da criança, ele termina falando exatamente do ser para a morte de Heidegger e do ser para o sexo de Freud, né? E ele se pergunta, claro, se nós, como psicanalistas, daríamos conta de carregar o ser para o sexo, que é a nossa tarefa, não o ser para a morte. Sim. Só que aí ele faz uma colocação, eu acho super enigmática, eu fico tentando decifrar, não decifrei. Então, eu tinha pensado até em trazer ela, exatamente, porque para mim é enigmático. Ele diz assim: do ser para a morte, quando se é dois, é sempre a morte do outro que está em jogo. Do ser para o sexo, é sempre a própria castração que está em jogo. Então, eu acho que, sim, o grande trauma, às vezes, né? Mas a grande questão, não sei também, Dilema, né? Tá, parece da que adolescência é exatamente essa questão Sim. desse encontro com o sexo. Para a morte ou para o sexo? Do encontro com o real. O pai real aí, nesse sentido, só pode ser por sexo, porque, né? Porque não, Exato. não Agora eu vejo, lembrei. não vejo muita diferença. E aí isso se evidencia, de fato. Eu lembro do primeiro sujeito psicótico que eu atendi por um tempo, foi uma adolescente de 18 anos que abriu um surto exatamente porque ela tinha tido uma primeira experiência sexual e eu comecei a atendê-la no hospital. No hospital.
eu lembro até hoje da primeira frase que ela me disse, porque ela estava lá no pátio do hospital, eu sentei do lado dela, né? Falei meu nome e tal. Ela disse para mim, disse assim, eu vou tentar reproduzir a frase dela, eu tenho anotado onde eu escrevi o caso dela, mas não vou conseguir reproduzir corretamente, com certeza. Mas a primeira frase, ela falou assim, eu estava com a mula de Jesus e dei a besta do Apocalipse para o Brasil. Foi mais ou menos. E aí, né, algo que foi ficando claro para mim, que de fato foi assim, ela não Encontro do suportou real. de forma alguma esse encontro com o real do século. Em contrapartida, tem um caso para mim que ficou assim, quase que paradigmático também da resposta da histeria na adolescência, que eu não sei se eu falo dele, provável, porque eu não falo dele. Foi uma menina que chegou assim, toda vestida de preto. Ela estava, acho que, com 14 anos, se não me engano. 14 anos, exatamente. Ela chegou toda vestida de preto e os pais preocupados, a mãe, o pai nunca vi, não. A mãe preocupadíssima porque a menina só falava se matar, que ela ia se matar, porque imagina, ela tinha perdido o grande amigo dela, ela tinha, de fato, perdido um amigo, porque ela tinha feito um pacto de sangue, né? Eles tinham se cortado e trocado sangue. O menino morreu, então ela tinha que morrer também. Essa menina fez 3 sessões. Na terceira sessão, ela já estava organizando a festa de 15 anos dela. Esqueceu. Então, assim, foi uma coisa assim, impressionante. Você viu a cena do filme Barbie? Onde está todo, né? Barbilândia, todo mundo de festa, tudo maravilhoso, e ela para. Já pensaram na morte? Parou tudo. E parou tudo, né? E ela assim, brincadeira! Não, continua e esqueceram, né? E aí continua a festa, né? Mas a gente fica sempre com a questão, assim, também, né? Tudo bem, o sujeito não tem idade, não, então não existe psicanálise de criança, não existe psicanálise de adolescente, mas quem trabalha com criança também sabe que tem uma diferença, que tem uma diferença que no caso da criança começa exatamente você poder tomar um desenho como fala, né? Um desenho, né? No atendimento de adulto, ele fala, a criança pode falar pelo desenho, né? Mas e o adolescente? Aí eu acho que não. Eu acho que por mais que seja um momento, né, propiciador de muita angústia, né? Assim, e aí eu concordo com a Sônia também. A Sônia coloca uma coisa que eu acho interessante, a Sônia Alberto, que a maior prova de que a adolescência é de fato uma passagem é que nem todos passam, né? É que nem todos passam, né? Mas, por outro lado, você tem sim. Ele não vai se responsabilizar pelo pagamento em raríssimos casos, e aí também tem uma diferença grande. Uma coisa é você atender um adolescente de 13 que está entrando na adolescência e um adolescente de 18 que está saindo, né? Mas os pais, alguns submetidos aos pais, né? Às vezes vão abandonar quando nem querendo propriamente, mas por submissão. Então, eu fico perguntando assim, será que tem de diferenças assim? Claro que não, essa de você ter que tomar um desenho como fala, não. Né? Essa não, claro. Mas do tipo de relação com os pais, né? Assim, não sei. Eu tendo a achar que não, que não tem diferença, mas tem momentos também que me dá alguma dúvida, né? Assim, não sei o que você pensa, por isso que eu falei. Também tenho dúvidas, assim. E acho que tem a diferença também do momento da adolescência, né? Acho que quando você já começa a atender mais, né? Dependendo da idade ali, de como o sujeito se posiciona, tem diferenças, né? Mas o adolescente porque eu hoje em dia eu tenho uma posição, não sei se vocês concordam,
Eu tenho uma posição, para mim, muito clara, assim, eu acho. Atendimento de criança, se eu puder atender os pais, eu dispenso a criança. Uhum. Se eu puder atender qualquer um Também, dos dois, eu também. eu dispenso a criança. Mas atendimento de adolescente, se eu puder dispensar radicalmente os pais, eu dispenso. Exatamente. É certo. Sim. Concordo. Mas não é ele, fácil. ele se dispensa. Eu acho assim, os pais também não querem nem saber desse adolescente. Tipo assim, tá aqui, acabou. Quem dera que fosse assim. Mas na minha... Não, digo assim, mais ou menos. Eu acho que eu, né, entendo que o adolescente incomoda. Incomoda na escola, incomoda em casa, incomoda sempre. Então, se os pais, né, por acaso estabelecem uma boa transferência com você, ele, né, tenta não, né, ele vai, obviamente, claro, né, tentar se meter, porque dependendo do tipo de pai que seja, e cada caso é um caso, né, tem esses que querem que você atenda, mas para puxar informação para passar para ele. Não isso, de jeito nenhum. Aí, não, né, não conseguindo aquilo, eles saem levando o filho também, né? Mas se realmente alguém falou pais legais, né? Não sei, pais que querem mesmo, né? Colocar esse filho para andar, para elaborar alguma coisa, eu acho que eles descansam um pouquinho assim desse susto, dessa angústia que dá ter esse filho adolescente tão problemático em casa. Então a gente acaba sendo como né, também assim um apoio para esses pais também. Nem falando com eles, né? Uma coisa também que eu noto, não sei se vocês notam, né, mas que eu vejo assim, do nosso tempo também bem comum, são os adolescentes Sim. pedindo análise, pedindo para os É pais não parar para verdade. serem escutados. Né? E muitos vêm exatamente com essa questão, os meus pais não me escutam. Sim, sim, Né? sim. Preciso de um lugar para falar. Né? Isso é uma coisa que até um tempo atrás a gente não via tanto, né? Porque hoje em dia é comum. Porque eu acho que tem Que essa bom. noção equivocada de que só os pais têm algo a dizer, né? De orientar o filho, Então, assim, não há essa preocupação. Eu já falei, né? Acho que você escuta muito falar, já falei tanto, já falei. Não é disso, você precisa ouvir um pouco mais. A emergência do sujeito ali. Né? Essa experiência no hospital, né? Falando em emergência, me interroga muito, né? O trabalho da psicanálise no hospital. Que o Lacan, né? O Lacan era escola, hospital, universidade, né? Mas esse trabalho aí, acho bem, ainda muito, né, para fazer no campo da Esse psicanálise. trabalho junto ao leito, né? Da Você clínica, chegou a né? fazer esse tipo de trabalho? Sim, sim. Eu trabalhei, né? Eu fiquei, meu R2 foi todo na enfermaria do NESA. Você ficou na Então, eu fiquei na enfermaria. enfermaria, então atendi muitos adolescentes em situações de doenças graves, né? Porque o NESA é referência para, não só, mas muitas doenças graves. Será que tem você não disse? Alguém quer fazer uma pergunta? O pessoal que está no chat, Sim. vamos ver. Gente, falem, sintam-se à vontade, que às vezes aqui, a paz. A Nadir quer falar? Oi, Sandra. Oi, pessoal, tudo bom? Não, eu só coloquei um comentário, achei ótimo. Quero agradecer aí pela apresentação, porque trouxe um trabalho maravilhoso e também a referência, né, de Sônia Alberti, porque, de fato, quem trabalha com adolescente, enfim, é uma referência. Mas eu apenas, quando Sandra coloca, né, pais esses, pais aqueles, aí eu comecei a lembrar, né, o pai de Hans procura ajudar o filho, o pai de Dora manipulava para os interesses dele. Então, assim, há pais e pais, de fato, que ajudam no tratamento porque querem que o filho ganhe autonomia, que, enfim, enfrente, né, as questões, enquanto outros é para que eles, de fato, enfim, realizem aquilo que desejam. Mas é isso. Muito obrigada, gente. Valeu. Por aí. Eu também quero agradecer
É pena que eu peguei já o bonde andando, né? A Bruna já estava terminando aí com o relato dela, mas é interessantíssimo, né? Tudo que eu pude pegar. E o trabalho com adolescente, eu acho um trabalho, né? Mais pesado, né? Porque por mais que esses pais queiram ajudar, eles estão sempre bem equivocados, né? Porque eles têm que haver com o desejo deles, né? Com essa passagem que muitas das vezes eles próprios não deram conta, né? Então, é isso, mais ou menos, né, que a Vera falou. Com o adolescente, se dá para tirar os pais, fica melhor, por mais bem intencionados que eles estejam. Enfim, né? Achei Eu, muito bom. eu também queria agradecer a palestra, que eu estou com uma adolescente, agora está um pouco afastada, porque a mãe pediu um mês que ela estava com dificuldade de pagamento, e esse último mês eu que tive que acompanhar uma irmã minha, então estive meio afastada. Mas aqui veio, assim que acabar essa palestra, eu vou ligar para a mãe, vamos retomar, não podemos desistir, nem você nem eu, porque é um caso, quase que eu desisti, eu acho que a Agnes conhece esse caso. É, eu pedi ajuda porque ela veio para mim com a queixa de um abuso do pai. Até hoje não sei bem se foi abuso, foi imaginação, foi imaginação não, fantasia, né? Fantasia. E ela está num período assim de horror ao sexo. Quando fala de beijo, ela fala, Elza, que nojo. Ela faz toda uma caras e bocas de nojo, de nojo. Qual, Então, assim, qual a idade dela, Elsa? Aqui, 15 anos, 15 anos. E está difícil, está um caso difícil, e assim que acabar esse evento hoje, eu vou ligar para a mãe e vamos falar, não podemos desistir, não, vamos, eu estou esperando, eu quero continuar atendendo a fulana, mas foi muito bom, eu te agradeço, e para mim mesmo me tocou, eu com meus 83 anos, é um ser para a morte, também. Quer dizer, não, para a morte não, né? Estou viva ainda. Mas a realidade está aí, né? Está aí. Eu estou me estamos sentindo assim, as limitações da idade estão chegando. Então, mas foi interessante esse para a morte, é a castração, né? Está aí. Mas também para a vida. Eu estou viva também, vamos viver, né? Obrigada, viu? Agradeço muito. viva e tem bastante trabalho pela frente, pelo que. Sim, é. Para frente é um trabalho ainda, é isso mesmo. Obrigada, pessoal. Desejo está todo aí, né? Isso. Eu também queria aproveitar para parabenizar a Bruna. Não deu para ouvir o caso todo, porque eu consegui entrar aqui também quase junto com a Agnes, um pouquinho antes, mas eu aproveito porque deu para pegar algumas coisas Uhum. maravilhosas nesse pedaço que eu peguei aqui com vocês, e todos os depoimentos da própria Elza agora são muito preciosos. A fala da Vera de uma preciosidade, adorei também. Como se aprende a cada momento. Então, a gente já Uhum. está com o sábado ganho, né? Muito Ganho. obrigada e parabéns, Bruna, em especial Bruna, mas a todas, né? Um bom dia aí. A presença de você também, viu? Obrigada, obrigada. Temos aqui alguém que vai fazer uma pergunta. Vou colocar o Eu computador. também gostaria de falar rapidinho, pode ser? Tá bom, vamos então uma pessoa aqui da sala e depois vai você, certo? Tudo bem. Antes da minha pergunta, eu fiquei lembrando assim, de adolescentes que eu atendia, e os pais estavam super angustiados, falando, será que ele vai trazer a questão do relacionamento dele, que é o primeiro namoro da vida dele e tal? Aí a questão que ele trouxe foi que ele viu o filme O Sétimo Selo. Ele descobriu o filme sozinho, e a questão que ele trouxe na sessão foi sobre a finitude. Nada a ver com A namorada nem apareceu, entendeu?
Mas eu fiquei pensando assim, né, no adolescer como um entre, e nessa geração atual de adolescentes que não encontra entres, né? Porque o tempo atual é um tempo sem intervalos, né? A gente lê um livro, ou assiste um filme, longa-metragem, ou uma história em quadrinho, tem um intervalo, né? Isso é até uma questão para quem estuda a teoria dos quadrinhos, né? O tempo, que é o intervalo, né? E essa geração TikToker, não, né? Não tem intervalo, assim, você, né, enxovalhado de vídeos e informações e cobranças, como a Leila disse, né, de ter que ser bem-sucedido, enfim, performar. E não existe um entre, né? Nesse sentido do tempo. Talvez exatamente para tentar encobrir a angústia, né? Uhum. Vazio. Sim, e gera angústia também. Gera angústia de Pra caramba. Mas a pergunta que eu queria fazer era se você puder falar rapidamente mais um pouquinho sobre essa passagem do ser para a morte. Porque eu fiquei pensando assim, o ser para a morte não é também uma constatação da castração? É Heidegger, né? Heidegger. É Heidegger. Então, o você ser- falando, não é uma certa constatação da castração? Enfim, a gente pode falar disso. Eu acho que depois. para mim, não sei, vou É, falar. não sei se você falou Eu também disso. pensei na pulsão, né? Eu pensei na teoria das Fala. pulsões de Freud, né? Como ele Uhum. começa a pensar nessas teorias, essa formação, esse conceito, a Uhum. partir da guerra. Como a pulsão seria, por acaso fosse em direção ao que causa, né? Ao início, seria para a morte, Uhum. né? Porque a pulsão surge da quietude, então voltaria para sua origem, que isso eu estava assim também investigando um pouquinho, Freud muito não muito, mas ele influenciado pela época e pela leitura de Nietzsche, né? No eterno retorno. Eu fiquei pensando Então, também. acho que essa é uma ideia que ele pega, teoriza, né? Mas Freud diz, mas não. Ele diz, não é isso. Ele diz, não é a pulsão que volta para a sua origem. E aí ele começa a falar da pulsão de morte, depois teoriza, né? E vai. O Freud diz que a gente não tem inscrição da morte no inconsciente. E da morte nem do sexo, né? Por isso que um pela outra. E, na verdade, os dois vêm totalmente juntos no inconsciente. Eu não sei o que é o ser para a morte de Heidegger, eu nunca estudei Heidegger. Mas o Lacan ele tem o conceito de que o desejo se situa no espaço entre duas mortes. Entre duas mortes, porque ele diz, quando você emerge como sujeito, a única certeza que você traz junto com isso é que você vai morrer. Né? A emergência é a perda do ser, é a perda de identidade. Você vai começar um caminho de identificações. Identificações caem, se transformam, né? Você não tem certeza de nada. A escolha de objeto sexual varia. Tudo varia. Menos esse bilhete de entrada. Aqui um dia você vai. Eu acho que para o Heidegger, para vários filósofos, né, talvez para a psicanálise também tenha a ver um pouco com isso de nós sermos os únicos seres capazes de constatar, né, essa nossa finitude, limitação. Por isso que eu falei que também não é uma forma de se constatar a castração, né? Se deparar com a sua própria castração. Fiquei pensando no Heidegger, mas também pro Nietzsche, enfim, pro Schopenhauer, acho que todos eles, né? É uma questão. Acho que a morte é uma questão filosófica por excelência, e o Freud, isso aparece muito no Freud também, né? Nos textos sobre guerra e morte também. Enfim, não sei o que os heideggerianos responderiam, mas não tem Heidegger enviesado. A morte para Freud é sobretudo um impulso, né? Uma pulsão, um impulso que nos comanda, que nos dirige muito mais do que Eros até, né? Sim. Acho que talvez não seja para contrapor, né, o ponto de vista, né, filosófico do ser, tem, né, todo um trabalho aí que é filosófico, mas a psicanálise não é filosofia,
Então, a gente, né, esse amor pelo saber é de outro, mas esse ser, no meu entender, esse ser para a morte que Heidegger, né, nesse Ser e Tempo, e, né, para mim, assim, obras maravilhosas, traz muito, né, para a gente entender essa questão, né, do tempo, né, do espaço, mas na clínica, né, na questão do sujeito, porque essa questão do entre, que não tem hoje, que está tudo tão intenso, porém o sujeito, ele surge entre um significante e o outro. Não tem como assim, porque senão... Talvez a gente possa dizer que a adolescência, de fato, é o paradigma do entre mesmo. Isto. Sim. Total. Boa. Boa. Psicanálise também. Trabalho. De alguma forma. Porque vai estar na contramão disso que tudo que a gente está falando, né? Porque quando o Freud ele vem, né, com toda essa revolução da época, Rebelde sem causa, porque na psicanálise, se for um rebelde, é um rebelde por causa. Adolescente, né, pode ser um rebelde por causa, mas não um rebelde sem causa. maravilhoso. Sim, tem algo ali que, né, do sujeito nessa rebeldia, né? E da psicanálise. Não é da né, essa adolescência, rebeldia. né? Não é algo porque é adolescente, então é um rebelde sem causa. Como esse momento pode ser tão frutífero e tão cronos, né, também ao mesmo tempo, né? Se não, elaboração, se não passa, né? Não cronos, né? Não passa, Mas não... fica qual do qual, né? Se passa é um, se não passa é devorado. Aí eu pensei na brincadeira, quando você contou, né, a história do que engoleu a pedra, né? Depois, quando voltou a pedra também para fora. Não, aquele Clóvis que comeu a pedra para estava comendo o filho, enquanto isso o filho estava lá. Ele estava. Gente, temos uma questão aqui que é muito edípico. A Priscila, que vai falar? Quem que levantou a mão, gente, aqui? Alguém que ia falar? Não foi? E não, só uma pontuação que eu queria fazer em relação aos pais também, eu acho que isso também varia muito do que é a demanda também que vem dos pais, que é aquilo que a gente sempre tem que separar, né? Assim, o que é do adolescente e dos pais. Eu recebo adolescente, por exemplo, assim, que eu faço a primeira entrevista com a mãe, ela me falou, situou um pouco, minha filha está sofrendo, assim, nunca mais eu ouvi falar daquela pessoa. Já eu acho que outros, e aí depende muito do percurso ali que o adolescente vai fazer na análise, das questões que tem em relação à família, para essa família procurar. Eu acho que quando o adolescente começa a ter muitas questões assim, que atrapalham muito a vida dele, ou na escola, algumas outras coisas, eu acho que a gente é mais solicitado desse lugar, pelo menos na minha experiência, assim. Aquele adolescente que está com alguma questão que, assim, que é mais dele, que o pai vê, meu filho não está bem, sabe? Meu filho não está legal. E aí te procura. Esses pais, pelo menos da minha clínica, são pais que não, geralmente não interferem, enquanto, né, se o sujeito está ali transferido, está fazendo um trabalho, né? Agora, já aquele adolescente, quando a coisa começa a ser muito difícil dele se relacionar na escola, em outros ambientes, daí já acho que sim exige um manejo diferente aí que dificulta mais a condução do tratamento. Só para pontuar isso aqui. Quem que ia falar? Eu comecei a falar antes. Então, eu acho bem desafiador. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo espaço de hoje, está excelente, a tua fala também, Bruna. E essa possibilidade da gente escutar vocês, mesmo aqui de outro lugar, né? Pensei num caso específico de uma adolescente que os pais trazem, né, um pai traz, e que ela está pensando em suicídio, né? Então, mas quando isso ela começa a ficar mais animadinha, começa a vir algo do desejo dela, eles retiram, né? Porque, digamos assim, não está de acordo com o que eles pensaram. Eles pensaram que o tratamento seria uma adequação ao
ela ajudar em casa, ela ser mais obediente, né? Então é muito difícil isso, né? Quando há um desejo do adolescente, mas ainda há essa dependência dos pais de trazer o pagamento. Então é um desafio, né? A gente é a castração aí da gente até um limite, né? Eles Enfim. querem que não é. Né? Esse lugar E você acabou de falar disso, né? Quando é algo que tem o desejo deles aí, acima do que seria muito importante aí desse adolescente construir como sujeito, né? que é o É isso. adolescente Obrigada. muito Muito ligado, importante o debate. separando, né? Isso é o maior trabalho, a gente fala, o maior trabalho da adolescência é essa separação, né? Isso é isso que a gente vê mesmo. Né? Como que ele pode, então, também estar indo de encontro ao seu desejo, totalmente, muitas vezes, muito sujeitado a alguns pais mais, outros menos, né? Isso, em geral, ainda tá Eu acho o Freud muito genial. Olha só, até quando ele fala da adolescência, né, que ele diz que ele usa o termo puberdade, a gente sabe, mas enfim, está falando de adolescência. Né? Quando ele diz que é um trabalho de produzir uma distância entre duas gerações. Isso. Quer dizer, o adolescente não tem que ficar ligado nos valores, né? A Leila está falando antes também, nos ideais paternos, nos valores da geração dos pais. Se ele realiza, de fato, o seu trabalho, ele realiza o trabalho de produzir um hiato, de produzir uma diferença, uma distância. Eu acho muito legal. Não é uma possibilidade. Né? Então, tem que ser um pouco rebelde, mas com causa. Rebelde aí. Eu acho que isso que Vera está falando, né, Sandra? É porque eu acho que isso que Vera está falando e que a Josiana trouxe, só para entrar nesse bate-bola, porque eu acho que, de fato, a gente está sempre lidando com pessoas que fizeram análise e que não fazem análise. Eu acho que essa é uma dificuldade, porque, assim, muitas vezes a gente vê que o adolescente é talvez a primeira pessoa que está fazendo análise na família. Então, é sempre interessante a gente pensar nisso, que talvez ali esteja a possibilidade de fazer uma mudança qualitativa, não só no adolescente, mas numa estrutura familiar. Porque a gente tem a gente faz ato e as ondinhas são ondas. Então, assim, é muito interessante isso. E o quanto que o adolescente às vezes carrega nas costas, exatamente isso. Ser a primeira pessoa a ter a oportunidade de fazer uma retificação subjetiva. Mas, Nadir, a gente vê que os efeitos de uma análise, não digo nem os efeitos lá no final, quando a análise já está finalizando, não. Quando começam esses primeiros movimentos, você percebe que isso reflete uma família e as respostas costumam dar uma mudada, né? Claro, eu já tive pais de adolescentes que não suportaram e tiraram mesmo. Mas há outros, né, que você vê nitidamente uma mudança ali na dinâmica familiar, né? Quando esse adolescente começa a mexer, a rever, né, mais essas questões, esses embates, e já começa um processozinho de separação. Então, a gente percebe na família, independente deles terem feito ou não análise, né? Sim. A gente percebe um movimento, e isso é muito interessante. Muito interessante. E outra coisa, assim, cada família é uma família. Tipo, o que Josiana traz é que, se eu não me engano, foi Josiana que disse que a família te retirou. Tem famílias que não suportam. Não suportam, né? Então, isso é muito interessante observar. Mas faz um movimento, né? O adolescente entrando no processo de análise, você vê que a família faz um deslocamento. Mexe, exatamente, mexe. Eu acho, eu temo no sentido assim de
porque o vulnerável aí é o adolescente sempre, porque ele começa um trabalho e o poder familiar, né, pode retirá-lo de algo que ele começou a enxergar. Sim. E aí, como vai ficar esse adolescente? Né? Isso é muito, muito interessante a gente pensar também. Mas É. quando Quando- né, sorte ele vai ficar sabendo que tem um lugar onde ele pode dizer alguma coisa, falar. Sim. Então, um dia pode ser que ele vai, né, procurar então em calçado, né, talvez aí. E Uhum. acontece que depois eles voltam. Agora tem a mãozinha levantada da Priscila e com ela a gente tem que encerrar, porque precisamos, né, fazer uma pausa, nos minutinhos de pausa, para ir no banheiro, tudo, e nos preparar para ouvir a Vera. Mas a Priscila, por favor, vou te falar. Isso, bom dia. Bruna, obrigada. Eu me interesso bastante, né, por essa temática da adolescência. E eu escutei meu nome várias vezes, né, aí de Priscila quer falar, então eu me senti convocada a estar conversando também com vocês. Aqui, Eu fiquei pensando, mas eu fiquei pensando naquela frase que o Freud traz, né, que a adolescência é uma travessia, né, de um túnel perfurado nas duas extremidades. E aí eu noto, né, o quanto que os adolescentes, com esse atravessamento das redes sociais, o quanto que tem uma impregnância do imaginário, né, o quanto que eu tenho percebido um empobrecimento do simbólico, né. Priscila. Aqui está a Priscila. Parece que caiu. Oi, vocês estão me ouvindo? Voltou. Acabou a luz aqui, mas eu coloquei no 4G. Eu estou em Saquarema. E aí eu fiquei pensando, né, com essa. Porque assim, a gente está vindo de um deslizamento, né, de uma sociedade que não é mais uma sociedade da obediência, para uma sociedade, né, com o Duran, onde ele diz que é a sociedade do performance, né, de performar, do imaginário. E eu tenho percebido que essa travessia, né, que antes era feita nesse túnel cavado, né, me remetendo a alguma coisa muito interna, tem sido feita numa espécie de passarela. É uma travessia, mas é uma passarela, né? A gente não tem aquela coisa que encobre. Tem algo que é da ordem da impregnância do imaginário, e a gente sabe que a imagem é enganosa, né? E o quanto que os adolescentes eles vão se angustiando com isso, né? Então, assim, eu tenho percebido isso, notado isso na clínica. Nas meninas, né, principalmente, com essa questão da imagem, e aí é uma imagem que engana, porque o real do corpo está ali, né, o real do corpo se impõe, é deliberado, o quanto que as famílias também vão tentando esterilizar, né, colocar um ambiente estéril no sentido de vamos esterilizar as frustrações, né, porque a gente vive no imaginário, a gente vive na sociedade do performance, não pode ficar triste, não pode fica angustiado, não pode ficar ansioso. E aí eu lembro que eu fui chamada aqui na cidade. É interessante isso também, né, gente? A gente é convocado de algum lugar, de alguma forma, onde aparecem muitos adolescentes na minha clínica. Então tem um imaginário que rola aqui na cidade também de, bom, ela consegue dar algum jeito nesses adolescentes, né? É óbvio que isso não cola em mim. Mas aí eu fui numa escola para conversar sobre bullying. E a gente conversando, né, eu falando sobre bullying, desviava a todo momento, né, o quanto que o inconsciente ele vai desviando e vai trazendo o que realmente está latente ali. E eles só falavam, só perguntavam sobre ansiedade. E chegou um ponto que o diretor da escola pegou o microfone e falou assim: olha, a gente vai convidar a Priscila para vir outro dia aqui, porque hoje o assunto é bullying. Né? O quanto que não escutam, né, esses adolescentes, porque o que estava latente ali era isso, era essa questão da ansiedade estava misturado com isso que eu estou trazendo da performance, de um atravessar de uma passarela, de algo que fica muito exposto, né? E eles não conseguem ter essa proteção, esse simbólico para ajudar nessa amarração dos três registros.
Bom, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, um pouco do que eu estava pensando. Você trouxe essa questão. que a Priscila falou, a ausência de futuro. É, claro, e essa coisa da transparência, né? É. E Sem É. futuro, como? Então, é, e- é apocalíptico, né? Tipo assim, não tem. Uhum. Então, o que a gente pode assim pensar, né, é que esse trabalho com adolescente está mesmo centrado ali na alienação e separação que o Lacan nos traz com aquela preciosidade, né? A criança alienada e tendo que fazer esse processo de separação com a ajuda nossa, né, do analista, outra história, né? Estando ali conosco, né? Só isso. Eu quero agradecê-los muito pela presença e pelas contribuições, né? Muito rico, Imagino. principalmente a Bruna. Eu adorei seu trabalho, como você fez, articulou, né? O livro, Verdade. realmente com a sua pesquisa, é muito interessante, deixando nós em aberto, né? Para Verdade. testar mais. Psicanálise. E a psicanálise. Também queria Muito bem. Obrigada, tá? Obrigada. Então, a gente Obrigada. continua assim, de aqui, Ah, vamos tá. Intervalos. 10 minutinhos, 10 15 minutos para tomar um café. Ah, tá bom. abraços. Pena não ter chegado antes, adorei. Tá Obrigada. bom. Uhum.